Olha, depois de 20 anos, o Talibã retomou o poder no Afeganistão e nesta segunda-feira milhares de pessoas tentam deixar a capital do país, Cabul. E sobre a ascensão do grupo radical e também o papel das grandes potências nessa situação, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, atualmente professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Professor, muito bom rever o senhor aqui na Jovem Pan. Como vai? Bem-vindo sempre. O seu microfone está desligado, professor. Dá só uma Está ativada aí. desligado? Agora foi, agora foi. Bem-vindo, professor. Perfeito. Bom dia, Tiago. Bom revê-los e bom estar com os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado. Professor, é possível fazer a leitura dessa situação como uma derrota dos Estados Unidos? O senhor é um grande especialista também em história americana e nas relações internacionais dos Estados Unidos. É uma derrota dos Estados Unidos ou eles tomaram essa atitude de sair do país de forma providencial? Olha, o presidente Trump anunciou que os Estados Unidos sairiam do Afeganistão já logo no início do seu mandato. Só que o que acontece ali, Tiago, é que a situação é extremamente complicada porque os Estados Unidos ficaram ali durante 20 anos e, se você recordar, o presidente Bush, quando determinou a guerra do Afeganistão, era baseado no fato de que o Afeganistão e o Talibã servia como plataforma de treinamento de terroristas como a Al-Qaeda. Então, o objetivo era, primeiro, desmantelar a Al-Qaeda e a sua presença no país. Em segundo lugar, construir ali uma democracia, naquilo que os americanos chamavam de nation building, né, a construção de uma nação. Em terceiro lugar, estabilizar a situação econômica do país. Acontece que nenhuma das três coisas aconteceu. Inclusive, aliás, se eu for acrescentar uma quarta, o presidente Bush dizia que era a erradicação do Talibã. O Talibã foi criado pelo próprio, é uma criação de um grupo mujahidin que os Estados Unidos apoiaram na questão ali da guerra contra a União Soviética. Então, você vê que é a criatura depois indo atrás do criador. E o resultado é que, depois de 20 anos, nenhuma dessas coisas aconteceu. O Talibã continua forte, ele, inclusive, foi muito mais rápido do que se esperava nesse processo de conquistar o país. Em segundo lugar, não se conseguiu efetivamente construir uma nação, não existem os valores democráticos, até porque uma grande parte da população apoia o retorno do Talibã, apesar de todos os problemas que o Talibã sempre representou. Você tem, em terceiro lugar, uma situação econômica do país que é difícil, não houve ali grandes projetos de infraestrutura, tudo isso. E, obviamente, que o grande medo é que o Talibã, de alguma forma, volte aí a restaurar e incentivar os campos de treinamento para organizações terroristas. Então, você vê, todos os objetivos foram frustrados. Sim. E depois de 20 anos, a conta é grande. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé. Pois é, professor, isso diminui a pressão e a ameaça, a possibilidade de terrorismo contra os Estados Unidos? Lembrando que essa ocupação visava exatamente combater o terrorismo em casa, fora de casa, né? Nessa guerra sem fim, muito longa. E agora, o senhor acha que isso diminui o risco de terrorismo contra os Estados Unidos? Não, inclusive pode até incrementar o risco terrorista nos Estados Unidos. Mas a situação também, Zé Maria, tem a ver com a questão do Estado Islâmico, que foi uma derivação que você teve depois. Então, existem muitos grupos que apregoam em razão de um fundamentalismo religioso que eu caracterizo não como sendo islâmico, mas uma caricatura do Islã que tenta encontrar nos Estados Unidos a ameaça e o grande Satã que muitos grupos apregoam. Então, é difícil de você ter aí o controle da questão terrorista. O grande problema é que o grande problema das organizações terroristas e desses grupos terroristas é que eles precisam de uma plataforma, às vezes, para treinamento. E o grande desafio é se o Talibã não vai virar justamente isso. A alegação do Talibã, nesse sentido, é de que eles não permitirão que isso aconteça. E um exemplo disso foi um caso dos chineses estarem negociando com o Talibã para que o Talibã não apoie um grupo terrorista que tem atuação na China. Então, o reconhecimento do Talibã vai estar muito atrelado, como governo, a este apoio ou não
de grupos terroristas no futuro. Mas, se eu fosse norte-americano e estivesse olhando aí, vendo o custo desta guerra, do número de mortes e tudo aquilo que aconteceu, eu realmente ficaria preocupado com aquilo que pode vir como uma eventual vingança se este grupo, se este governo do Talibã optar aí por um revanchismo histórico com relação aos 20 anos de ostracismo que eles foram condenados. Então, é uma situação preocupante. Na sequência, a pergunta é de Amanda Klein, professora. Amanda. Professor, a gente viu nessa manhã imagens muito chocantes de aviões americanos, militares americanos partindo do Afeganistão e afegãos se segurando as rodas dos aviões. Alguns caíram e morreram, inclusive. O que esse tipo de imagem chocante, depois de uma campanha de 20 anos do governo americano no Afeganistão, vai produzir para o governo dos Estados Unidos, para a gestão de Biden, se isso pode ser considerado a maior derrota dele até agora, do presidente americano, e quais as perspectivas para o Afeganistão daqui para frente, né? Sob o domínio talibã, que é um grupo fundamentalista islâmico que subjuga, apedreja mulheres, e também naquela zona sob a influência de Rússia e China. É uma situação grave politicamente para o presidente Biden. Ele já tentou, o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado ou ministro de Relações Exteriores dos Estados Unidos, ele já falou na ocasião, recentemente, de que primeiro, isso era uma culpa do passado, isso era uma herança do governo Trump, que eles estavam se retirando justamente porque o presidente Trump havia feito esse compromisso e não quiseram alterar. Em segundo lugar, você viu que o próprio secretário de Estado norte-americano destacou que seria necessário uma atuação da Organização das Nações Unidas nesse sentido. Então, a conta que era dos Estados Unidos, o próprio secretário de Estado está tentando transformar isso numa conta global, né, que o mundo precisa tomar cuidado. E, obviamente, que existe sempre a preocupação terrorista, se isso acontecer eventualmente. Mas, no caso ali que você vê, é de fato um fiasco de política externa do governo Biden, que vai ser cobrado por isso, inclusive pelas imagens. Mas pense o seguinte também, né? Muita gente vai associar isso com a saída dos norte-americanos do Saigon, na ocasião da Guerra do Vietnã, mas a situação ali é complexa porque os Estados Unidos têm um desafio grande, é que eles precisam remover, primeiro, os seus diplomatas, os norte-americanos, e também precisam remover aquelas pessoas que foram fiéis ao governo dos Estados Unidos durante esse período, ou seja, tradutor, gente que ajudou, e que eles precisam remover o mais rápido possível, porque, eventualmente, se acontecer de essas pessoas não serem removidas, qualquer atuação dos Estados Unidos em outros lugares vai fazer com que qualquer pessoa que queira ajudar o país sinta-se incomodada e tenha medo de que isso aconteça. Então, os Estados Unidos já conseguiram aí negociar com o Kosovo e com a Albânia de servirem de lugares temporários para que acomodem esses refugiados, mas o medo é o seguinte: se os Estados Unidos, se o governo Biden volta na situação anterior, primeiro vai ser considerado um governo que tem políticas que alternam, mesmo ele dizendo que nos Estados Unidos, mesmo ele dizendo numa prévia coletiva de imprensa que a situação no Talibã, a situação no Afeganistão era completamente controlada e que o Talibã não conseguiria isso. Então existe este problema de ele estar equivocado na mensagem e na inteligência recebida. E segundo, se ele fizer qualquer atuação, você pode ter ali uma chacina no aeroporto, que é justamente o que os norte-americanos não vão querer ver, né? Você notar que o Talibã, que voltou, que retornou ao país, que assumiu aí o poderio militar, que tem as armas que os norte-americanos deram para as forças afegãs, essa tecnologia e esses armamentos na mão dos talibãs sendo utilizados contra os norte-americanos. Não poderia acontecer um pior fiasco em política externa. Professor, rapidamente para a gente encerrar, nosso tempo já estourou, por favor. De onde vem, é possível dizer, o dinheiro justamente do Talibã? Quem patrocina esse grupo? A gente vê os soldados andando sempre muito bem armados pelas ruas, não se sabe quais outros poderes bélicos eles não teriam. Algum país é a favor da ascensão do Talibã lá no Afeganistão? Lembrando que agora a gente completa 20 anos, dos atentados de 11 de setembro também, não?
Bem lembrado, e eu prometo que eu vou ser curto na resposta. Você tem ali muita gente que tem interesse nisso, né? Você tem alguns grupos xiitas, você tem alguns grupos fundamentalistas que vêm ali na presença dos Estados Unidos como incômodo da região, e você tem também o Irã, né, que sempre carrega aí a culpa de estar incentivando a atuação desses grupos contrários aos Estados Unidos. Então, você tem basicamente esses grupos que podem servir aí de apoio. A grande questão é como você rastreia economicamente esse povo e, aparentemente, mesmo as medidas de rastreamento de recursos não têm funcionado para evitar que o Talibã e outros grupos contrários aos Estados Unidos aí ganhem armas, mas estão basicamente relacionados a esses grupos de pessoas e esses grupos de indivíduos e países. Professor de Relações Exteriores e Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, obrigado, professor, mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Até a próxima. Obrigado, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Agora...